Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. A estação estava completamente tomada por vegetação selvagem, como se a natureza estivesse tentando reivindicar aquele lugar para si, e as paredes, antes sólidas e imponentes, agora também eram vítimas do avanço da vegetação, e a fumaça que as envolvia tornava o ambiente ainda mais misterioso e assustador. Dominando essa cena caótica, uma serpente colossal mantinha sua boca escancarada, revelando presas que pareciam mais afiadas e mortais que qualquer lâmina feita pelo homem. Era Blue, pois Anfans Hazaka, a lendária governante do pântano, Hazaka cujas presas azuis eram sinônimo de morte certa. Diante dela, San Jin-woo parecia insignificante, quase como um inseto diante de um predador gigante. Os olhos da serpente, de um vermelho intenso como sangue, fitavam-no com uma intensidade ameaçadora. Ao avaliar as duras e brilhantes escamas da criatura, San Jin-woo teve a terrível compreensão de que uma espada, por mais afiada que fosse, dificilmente conseguiria penetrar aquela armadura natural, e os punhos, por mais fortes e rápidos que fossem, provavelmente não causariam um dano algum. Mesmo assim, com uma determinação feroz, San Jin-woo apertou o cabo de sua espada, seus dedos embranquecendo com a força do aperto. Hazaka, percebendo o desafio em seus olhos, moveu-se com uma graça surpreendente para uma criatura de seu tamanho. Ela avançou rapidamente, suas presas reluzindo como duas lâminas mortais em meio a dezenas de dentes afiados, todos prontos para se cravar em sua presa. Desesperado, San Jin-woo se defendeu da melhor forma que pôde, sabendo que cada segundo ele tinha clareza de que precisava de um contra-ataque rápido e poderoso para ter qualquer chance contra o ímpeto da serpente. Mesmo conseguindo desferir alguns golpes contra ela, percebia que precisaria encontrar uma maneira de contornar a quase impenetrável defesa da criatura. Por um breve momento, a serpente hesitou, como se estivesse avaliando sua presa, dando a San Jin-woo uma fração de segundo para planejar seu próximo movimento. No entanto, a enorme serpente era não só rápida, mas também incrivelmente poderosa. A cada movimento que fazia, escombros eram jogados para o lado e as laterais do grande edifício tremiam com impacto. Em um desses rápidos embates, San Jin-woo, com um movimento preciso, conseguiu cravar sua espada na lateral da serpente. Faíscas voaram, iluminando brevemente a área em meio à densa fumaça. Porém, mesmo com esse pequeno sucesso, San Jin-woo sabia do perigo iminente. Um golpe direto daquela criatura poderia ser fatal. Então, de fato, o inevitável aconteceu. A serpente, com uma manobra astuta, lançou um ataque por cima, cercando San Jin-woo. Ele fez o possível para se esquivar, mas a velocidade e o tamanho da serpente provaram ser demais. Ele sentiu o impacto doloroso primeiro em seu peito e depois em suas costas. O golpe foi brutal, e um grito de dor escapou de seus lábios. No entanto, apesar da dor agonizante, San Jin-woo estava determinado a resistir e lutar até o último sopro de vida. A colossal serpente fazia um movimento circular ameaçador, a cada volta ampliando o círculo de seu ataque. No epicentro desse turbilhão, San Jin-woo jazia prostrado, a marca dos golpes sofridos evidente em seu corpo avariado. O sangue manchava sua pele, enquanto um de seus olhos se mantinha semicerrado e o outro completamente fechado. Em sua mente, a autoavaliação era inclemente. Por mais que se considerasse forte, diante daquela criatura, sua força parecia insignificante. Num esforço hercúleo, ele buscou sua espada, lamentando a falta de força que agora sentia ser tão evidente. Mas mesmo quando o inimigo atacava com suas presas imponentes e aterradoras, San Jin-woo, armado apenas com o que restava de sua espada quebrada, não se deixava abater. Em sua mente, ecoavam memórias de um passado que ele desejava esquecer.
as lembranças de ser visto como o caçador mais fraco do mundo. Uma voz em particular ressoava em seus pensamentos, a do Sr. Song, que lhe revelou os boatos cruéis que circulavam sobre ele. No entanto, também foi o Sr. Song quem tentará reconfortá-lo, lembrando-o de como as pessoas podem ser vis e maldosas com seus apelidos, e foi ele quem o exortou a dar o melhor de si, a superar as expectativas. Reunindo o que restava de sua energia, Sun Jin-woo conseguiu defender-se de um ataque da serpente. O som metálico de sua espada colidindo com os dentes da criatura ressoava como um grito de desafio. Estes dentes, resistentes como aço, produziam faíscas amareladas ao se chocarem com a espada, em uma dança brilhante de forças antagônicas. Após o embate com as forças minguando, Sun Jin-woo caiu de joelhos, ainda apoiado naquilo que restava de sua espada. Ele proferiu palavras de autorrecriminação, admitindo a veracidade do apelido que o atormentava. Mas, ao invés de sucumbir, ele avançou com determinação, correndo em direção à serpente, brandindo o pedaço restante de sua espada e gritando sua resolução. Enquanto avançava, as memórias avassaladoras de seu passado doloroso continuavam a inundar a sua mente. Lembranças de um dia fatídico, de uma batalha contra as estátuas imponentes, do Sr. Bach e de outros que também haviam se sentido impotentes diante do poder opressor. Ele relembrou a humilhação daqueles dias, lembrando-se das falsas congratulações, dos tapinhas nas costas de pessoas que, na realidade, não desejavam sua presença. A dor da rejeição, misturada à sua determinação atual, formou um combustível potente, alimentando seu desejo de superação e vitória. Sun Jin o refletia profundamente sobre a natureza do poder e da submissão. Em sua mente coavam os pensamentos de que, independentemente da astúcia do oponente, a força bruta sempre prevaleceria e o medo faria com que todos, sem exceção, cedessem e caíssem de joelhos, imobilizados. As palavras cruéis do Sr. Kim e sua traição ressurgiam em sua memória. As observações desdenhosas sobre Sandinho ser fraco e, surpreendentemente, útil em circunstâncias extremas. Ele sabia que, no passado, sua fraqueza o tornava invisível aos olhos dos outros, sendo constantemente subestimado. A perspicácia, a sabedoria ou os elogios recebidos não faziam diferença diante da opressão de uma força inconteste, tornando fácil para muitos traírem como o próprio Sr. Kim fizera. Com essas memórias fervilhando em sua mente, Sandin agarrou sua espada com determinação. Seu foco agora era tornar-se mais forte. Enquanto enfrentava a monstruosa serpente, essa meta pulsava em sua mente. No entanto, em um momento de distração, a serpente desferiu um golpe devastador nas costas de Sandino, arremessando-o violentamente. O choque entre ele e a parede gerou um estrondo ensurdecedor, levantando uma nuvem de poeira e escombros ao formar uma cratera na parede. De joelhos, sendo inconsciente e mal conseguindo manter a estabilidade, Sandin sentiu o olhar penetrante da serpente, com seus olhos rubros como brasas, antecipando seus próximos movimentos. Suas mãos tremiam e as feridas em seu corpo eram evidentes. Tentou erguer-se, apoiando-se em seu joelho. No auge de seu desespero, uma aura de raios púrpura envolveu Sandin, iluminando sua determinação e foco renovados. A serpente não sabia o que se passava na mente de Sandino. Então ela lançou outro ataque, exibindo suas terríveis presas. Sandin esquivou-se e defendeu-se, fazendo com que a serpente passasse direto por ele. Ao contra-atacar, a lâmina de Sandin atingiu a lateral da serpente, produzindo faíscas amareladas, como se estivesse golpeando puro aço. Enquanto sua lâmina perfurava a pele escamosa da criatura, Sandin era assombrado por lembranças da estátua do rosto sorridente e olhar malévolo. Comparando aquele terror opressor do passado com o desafio atual, ele concluiu que, mesmo diante da ameaça da serpente, seu coração não conhecia o medo. Impulsionado por um misto de fúria e determinação, Sandin alçou-se ao ar, projetando-se diretamente contra a colossal serpente.
Os dois adversários colidiram em um confronto titânico, ambos se precipitando um em direção ao outro. No entanto, com um reflexo impressionante, Sandin desviou-se para a lateral no último segundo. Esse movimento rápido e preciso lhe deu a oportunidade de desferir um golpe massivo na lateral da criatura, cravando profundamente sua espada e deixando uma longa ferida aberta. Os olhos do réptil, já antes cintilantes de raiva, tornaram-se ainda mais arregalados e tomados pelo ódio. Em uma reviravolta brusca, Hazaka tentou morder Sandin com toda a sua fúria. Mostrando uma agilidade sobre-humana, conseguiu evitar a mortífera mordida da serpente. Enquanto a criatura passava por ele, Sandin o agarrou-se com força ao seu corpo, embora sua espada caísse ao chão nesse processo. Lutando contra a força esmagadora da criatura, ele apertou com força próxima à cabeça da serpente, seus dedos afundando-se na escamosa epiderme do monstro. Em um movimento audacioso, Sandin acessou seu sistema interno, despejando todos os seus pontos acumulados diretamente em sua força. Seu aperto sobre o pescoço da serpente tornou-se tão poderoso que a criatura emitiu um rugido de dor, incapaz de se libertar. Desesperada, a serpente chocou-se contra as paredes na tentativa de se desvencilhar, causando ferimentos em Sandin, que mantinha-se irredutível. Olhando fixamente nos olhos da serpente, Sandin o pronunciou com um tom sombrio e implacável: "Morra." Usando cada grama de sua força, ele apertou ainda mais. Nesse momento, a serpente, sufocada e debilitada, soltou o sangue de sua boca. De repente, a cena mudou abruptamente para um ambiente clínico. O interior de um hospital, onde um médico se aproximava da recepcionista, indagando sobre o retorno de Sandino. Ela informou que o jovem havia saído pela manhã e, embora estivesse se recuperando bem, ainda não retornara. Enquanto ponderava sobre a vida perigosa e misteriosa dos caçadores, o médico expressava sua perplexidade com os altos riscos enfrentados por aqueles de classificação mais baixa, que, apesar da precariedade, enfrentavam os perigos das dungeons. Seu semblante tornou-se preocupado. Suor perlava sua testa ao imaginar as agruras enfrentadas por tais indivíduos. A recepcionista, intrigada, questionou o médico sobre suas divagações, e ele então compartilhou suas inquietações. Mencionando a assustadora frequência com que caçadores retornavam das raids repletos de ferimentos e banhados em sangue, um contraste gritante com os pacientes comuns do hospital. E apesar dessas adversidades, o médico expressou sua admiração pela incrível resiliência dos caçadores em continuar enfrentando tais perigos. Com um olhar pensativo, a recepcionista sugeriu que poderia ser um milagre o fato de os caçadores retornarem vivos das perigosas dungeons. O médico, no entanto, lançou-lhe um olhar perspicaz e respondeu que os caçadores, mesmo os mais inexperientes, possuíam habilidades muito além das capacidades humanas típicas, e eles eram muitas vezes equiparados a monstros em sua força e resistência. Enquanto avisos do sistema aparecia, alertando sobre os níveis avançando, sons intensos emanavam de um outro local não muito distante. Os gritos estridentes dos combatentes, o estrondo de paredes sendo derrubadas, e até uma espessa fumaça levantava-se no ar, sinalizando um confronto épico. Em meio a toda essa turbulência, um riso triunfante e exausto ressoou. Era uma risada que só poderia vir de alguém que tivesse superado um adversário formidável. Este riso era de Sandin Wu. Ele estava triunfantemente assentado sobre o imenso cadáver da serpente que enfrentará. Ao verificar seu sistema interno, uma mensagem informava que ele havia derrotado o governante do pântano, Hazaka das presas azuis venenosas. Outras notificações surgiram, revelando recompensas por sua vitória. Uma poção venenosa de Hazaka, de classe A, e uma adaga, forjada a partir da presa da criatura, de classe C, com um poder de ataque considerável e efeitos adicionais, como paralisia e sangramento. Sandin Wu percebeu que suas roupas estavam em frangalhos, e sua espada que acabará de conseguir, infelizmente, estava quebrada.
Sua expressão tornou-se momentaneamente sombria ao sentir as dores pelo corpo. No entanto, um brilho renovado surgiu em seus olhos ao examinar sua nova adaga, cujo poder de ataque superava em muito sua antiga espada. Um pacote peculiar chamou sua atenção. Era o item de classe A, contendo veneno purificado de Hazaka. A descrição revelava propriedades intrigantes. Ao ser consumido, o veneno fortificaria a pele do usuário, tornando-a mais resistente a danos, mas ao custo de diminuir sua força. Sun Jin-woo ponderou sobre sua utilidade e optou por guardá-lo por hora. Subitamente, um aviso emergiu em seu sistema, informando que o boss da Dundee havia sido derrotado e que a paisagem ao seu redor logo retornaria ao seu estado original. Sun Jin-woo assistiu atônito, enquanto o cenário desolado e arruinado da batalha começava a se desintegrar, fragmento por fragmento. A monstruosa serpente, as paredes rachadas, a vegetação morta e o ambiente opressor da Dundee desvaneceram-se como se nunca tivessem existido. Quando a poeira baixou, Sun Jin-woo encontrou-se novamente na estação de Apjong, vestindo suas roupas esfarrapadas e segurando os restos de sua espada quebrada. E à sua frente, estendia-se uma familiar escadaria. Ao subir pela escada, Sun Jin-woo foi envolvido pela escuridão da noite. Os céus estrelados indicavam que já era tarde, fazendo questionar internamente a que horas já era. Mas assim que seus pés tocaram o último degrau, uma voz surgiu das sombras, e um indivíduo se aproximou indagando sobre sua identidade. Sun Jin-woo, um pouco desconcertado com a súbita abordagem, teve sua surpresa amplificada ao perceber que a figura era um soldado. O militar, com uma expressão inquisitiva, questionou como Sun Jin-woo havia emergido daquele lugar. A surpresa em seu tom era evidente, e ele adicionou, demonstrando uma pitada de preocupação, se Sun Jin-woo não havia escutado algum anúncio recente. A chuva caía, molhando as feridas de Sun Jin-woo e a espada quebrada que ainda segurava. A melancolia do cenário ampliava o suspense. Buscando entender a estranha situação, Sun Jin-woo apressadamente indagou ao soldado sobre o que estava acontecendo. A surpresa e o desapontamento eram evidentes no rosto do soldado, que perguntou como assim ele não sabia o que estava acontecendo. Diante da chuva que insistia em cair, o soldado, analisando o porte de Sun Jin-woo, questionou se ele era um caçador. Ao receber a confirmação, o militar mostrou um semblante mais amigável e prestou uma continência, pedindo desculpas pelo interrogatório inicial e se ofereceu para guiar Sun Jin-woo. Mesmo concordando, os pensamentos de Sun Jin-woo estavam tumultuados. Ao olhar ao redor, ele observou veículos amassados, cadáveres de criaturas horrendas espalhados e o caos reinando. Uma suspeita cresceu em sua mente. Talvez um portal tivesse se aberto nas proximidades. Sua suposição foi verbalizada, e o soldado rapidamente confirmou, informando que a maioria dos monstros já tinha sido eliminada, mas alguns ainda estavam à solta. Foi então que os olhos de Sun Jin-woo brilharam com intensidade, como se uma revelação interna o tivesse atingido. Ele focou sua atenção em uma direção específica, sentindo uma aura poderosa emanando por trás dos edifícios distantes. Sun Jin-woo tinha certeza, o chefe dessa invasão estava lá. O som distante de um combate intenso era claramente audível, mesmo sob a chuva incessante. Uma criatura colossal e grotesca, com olhos e bocas que pareciam rachaduras, emanava uma aura azul, desafiando valentes caçadores que se uniam em um esforço conjunto contra a ameaça. Enquanto isso, os soldados trabalhavam arduamente para manter os curiosos cidadãos fora da zona de perigo. Alguns questionavam a ação dos caçadores. Outros lamentavam a destruição e a desvalorização iminente da área. No meio da confusão, um caçador ergueu sua voz clamando por um curandeiro para ajudar o tanque, que estava na linha de frente, enfrentando o monstro com um escudo e sofrendo o peso dos violentos ataques. Os curandeiros, com suas expressões carregadas de preocupação, manifestaram que estavam fazendo o seu melhor. Porém, havia um problema óbvio: a escassez de magos entre os caçadores.
Com vozes em meio à agitação, alguns comentavam que seria quase impossível derrotar o boss, cuja defesa impenetrável era uma barreira formidável. Os ataques lançados pelos caçadores pareciam ineficazes, como gotas d'água batendo em um muro de pedra. Naquela onda de pessoas curiosas e assustadas, Sandinho observava atentamente. Ele tentava entender por que eles, os caçadores, tinham sido convocados com tanta urgência. Sandinho, em seu íntimo, percebia que a comunicação entre os caçadores estava fragmentada e que o nível de habilidade deles talvez não fosse o ideal para aquela situação. Seus olhos identificaram, por exemplo, 8 caçadores de rank I e apenas um de rank D. Aquele que assumia o papel de tanque lutava arduamente, mas a ofensiva não surtia efeito contra o monstro. À medida que observava, Sandinho notou a presença de mais caçadores de rank D. Dentre eles, uma figura conhecida estava atuando como curandeira. Justamente nesse instante, uma caçadora brandiu sua besta e interpelou a curandeira, questionando-a sobre sua distração. A curandeira acabou sendo a senhorita Juhi, e ela parecia estar perdida em lembranças traumáticas. Mesmo assim, ao ser chamada à realidade, Juhi concentrou-se e envolveu-se em uma aura de cura, enquanto se desculpava e começava a atender a caçadora ferida. Havia algo na expressão de Juhi que revelava uma dor profunda, lembranças de tormento. Enquanto o rugido do monstro ressoava, flashbacks da estátua sorridente da missão anterior invadiam sua mente. Tais imagens eram como pesadelos que ameaçavam sua concentração. Com dificuldades, Juhi encerrava os dentes e fechava um olho, tentando expulsar esses terríveis pensamentos e focar em sua tarefa essencial, curar seus companheiros. Ela tinha a esperança de que, ao cumprir seu papel, pudesse finalmente superar os traumas do passado. Sun Jin-woo, testemunhando todo esse drama, compreendia profundamente a dor de Juhi. Afinal, mesmo após uma semana daquela missão traumática, os ecos da experiência ainda assombrava ele também. No entanto, ao constatar a situação crítica diante de si, Sun Jin-woo inflamou-se com determinação. Ajustou a manga de sua camisa enquanto seu olhar estava carregado de um fogo interno. Ele segurou sua espada com firmeza e preparou-se para fazer um movimento. Ele analisou o boss diante de si, percebendo que seu rank D era inferior aos monstros que havia enfrentado recentemente. Se conseguisse encontrar um ponto fraco naquela defesa aparentemente intransponível, Sun Jin-woo acreditava que poderia triunfar. No meio do intenso combate, Sun Jin-woo traçava rapidamente seu plano de ataque em sua mente. Ele acreditava precisar de apenas um golpe, um que pudesse penetrar a dura carapaça do monstro, algo semelhante a uma agulha perfurando uma rocha. Com determinação, Sun Jin-woo apertou sua espada, e seus músculos tensos e definidos denunciavam a força empregada naquele momento. Ele avançou como um raio na direção do boss, arremessando sua espada com precisão. Esta descreveu uma trajetória suave no ar, enquanto todos os outros caçadores, por um instante, sentiram o peso do desespero, acreditando que o fim era iminente. Alguns esperavam por um milagre, pela intervenção de um caçador de rank mais alto. Nesse clima tenso, um dos caçadores de defesa já sentiu o desespero tomar conta, acreditando que seu fim estava próximo. Ao seu lado, uma caçadora com a respiração ofegante indagava sobre o que deveriam fazer, pois sentia sua mana se esgotando. No meio desse cenário caótico, algo notável ocorreu. O boss parou abruptamente. A seguir, um estrondo fez o chão vibrar, e uma explosão na lateral da cabeça do monstro surpreendeu a todos. Diante dessa reviravolta, os caçadores ganharam um novo ânimo. Com renovada energia, eles atacaram o boss com vigor. E após um intenso confronto, a criatura caiu, inerte. O campo de batalha ressoou com os gritos de celebração dos caçadores. Porém, no meio da alegria, uma dúvida pairava no ar. Um dos caçadores, confuso, questionava-se o que tinha acontecido, pois os ataques que lançavam contra o boss anteriormente pareciam ineficazes. Ele procurou pistas nos destroços ao redor,
e, entre os detritos e armas espalhados, encontrou uma espada quebrada. A espada que, ao que tudo indicava, havia causado a explosão na cabeça do Boyce. Refletindo sobre a magnitude do feito, o caçador pensou em como um monstro, um Boyce Golem capaz de resistir aos ataques de diversos caçadores, foi derrotado por um único golpe de espada quebrada. Curioso, ele se dirigiu a um dos guardas próximos, mostrando-lhe a espada e perguntando se ele tinha visto quem a arremessara. O guarda, com uma expressão surpreso, afirmou que havia, sim, visto um caçador arremessando a espada. Mas ao voltar os olhos na direção apontada pelo guarda, a figura do misterioso caçador já não estava mais ali. Ele havia desaparecido tão rapidamente quanto chegara. O soldado parecia desnorteado, olhando em volta como se buscasse algo que seus olhos acabaram de ver. Ele se questionava internamente. Certamente um caçador estivera ali há pouco. No tumulto da batalha, o caçador, ao refletir sobre os acontecimentos, sentia que o poder destrutivo que testemunhara só poderia pertencer a alguém de alta patente. Por outro lado, enquanto o caçador Sandinho o se distanciava, envolto em seus pensamentos, surpreendia-se com o desfecho do combate. Ele nunca supôs que sua investida seria tão eficaz contra o boss. A resistência da criatura fora maior do que ele antecipara. No entanto, ao se afastar, uma voz familiar cortou a multidão. Era a senhorita Judy chamando por ele. Ao consultar o sistema que gerenciava suas estatísticas, Sandinho ouviu seu progresso. Ele havia atingido o nível 18 e seu cansaço estava em 72. Seu título de matador de lobos ainda se mantinha. E seus pontos de vida totalizavam 2.220, enquanto sua mana somava 350. A maioria de seus atributos estava equilibrada, mas sua força se destacava claramente, não havendo pontos adicionais para distribuir. Mais tarde no hospital, Sandinho dedicava-se ao aprimoramento físico. No quarto, seu corpo musculoso e definido movia-se em uma série de abdominais. As formas pareciam esculpidas por anos de treinamento intenso. Logo ele transitou para flexões com gotas de suor desenhando trajetórias no chão a cada movimento. Subitamente a porta se abriu, e a enfermeira, ao entrar e deparar-se com a cena, teve uma reação imediata. Suas bochechas tingiram-se de vermelho, e ela desviou o olhar, visivelmente envergonhada. Tentava sem sucesso disfarçar seu interesse no físico do jovem. Ela se questionava se Sandinho sempre foi tão definido assim. Recuperando a compostura, com um rubor ainda evidente em seu rosto, a enfermeira anunciou a Sandinho que ele receberia alta. No entanto, algo parecia incomodá-la. Ela pegou o celular, hesitante, e sugeriu que ambos trocassem seus números. Sandinho, por sua vez, ficou confuso, imaginando se essa era uma maneira peculiar dela informar algum resultado de exame pendente. Decidindo não complicar, ele concordou e forneceu seu número à jovem enfermeira. A alvorada tingia de dourado as janelas dos edifícios, enquanto os raios de sol se espalhavam suavemente por cada canto da cidade. Em um dos apartamentos, uma jovem se apressava, ajustando seu tênis e firmemente amarrando os cadarços, pronta para ir para a escola. Justo quando estava prestes a cruzar a porta, uma figura sonolenta emergiu do quarto. Era Sandinho, que entre um bocejo e outro, indagou se Dina, sua irmã, já estava de saída para a escola. Ela, com uma expressão surpresa, provocou-o sobre seu horário de acordar. Sandinho recomendou que ela tomasse precauções no trajeto escolar. A curiosidade de Dina, no entanto, voltou-se para o físico de Sandinho. Ela fez observações sobre seu corpo mais definido e até mesmo insinuou que ele parecia mais alto. Uma ligeira brincadeira sobre a idade de crescimento dos homens se seguiu, e no meio da conversa descontraída, Sandinho a lembrou de pegar um guarda-chuva. Apesar da relutância inicial de Dina, alegando que o dia parecia claro, Sandinho insistiu, abrindo a mochila dela e colocando o guarda-chuva lá dentro. Mesmo que ela parecesse ligeiramente contrariada, ela aceitou sem protestos. A despedida entre os dois foi breve, e enquanto Dina partiu, Sandinho se voltou para as suas atividades matinais
E ao conferir o sistema que controlava suas atividades físicas, Sandinho notou que já havia concluído seus exercícios de flexões, abdominais e agachamentos, restando apenas a corrida de 10 km. Ele decidiu postergar essa tarefa para mais tarde. Durante uma pausa, ao esticar os braços, ele percebeu o quanto seu físico havia evoluído em apenas algumas semanas. Era evidente que as estatísticas estavam moldando seu corpo. Por se observar no espelho, com o abdômen definido e os músculos mais salientes, ele ponderou sobre o equilíbrio de seus atributos. Seus números mostravam uma disparidade, com um destaque exagerado para a força. Uma imagem mental de um fisiculturista surgiu, fazendo questionar as consequências de continuar priorizando tal atributo. Ele sabia que mesmo que sua força fosse impressionante, sem um equilíbrio entre habilidades, resistência e agilidade, sua performance seria afetada. Entendendo a importância da sinergia entre seus atributos, ele optou por distribuir seus pontos restantes de maneira mais equilibrada, reconhecendo a relevância de cada aspecto em sua jornada. Diante do painel de atributos, Sandinho hesitou, questionando-se internamente sobre a real necessidade daqueles ajustes. Por fim, optou por equilibrar sua pontuação, distribuindo os pontos entre agilidade, sentidos e, claro, um adicional na força. Mas, como se o destino insistisse em arrancá-lo de seus pensamentos profundos, seu celular rompeu o silêncio do ambiente com um toque urgente. Do outro lado da linha, uma voz familiar, mas impaciente, preencheu seus ouvidos. A pessoa reclamava em alto e bom tom, quase em tom acusatório, sobre o seu recente desaparecimento. Sandinho, com uma calma adquirida pela experiência de um caçador fraco e submisso, explicou que algum motivo tinha sido um acidente inesperado que o levou a ser hospitalizado. Entretanto, a voz parecia indiferente ao seu sofrimento, preocupando-se apenas com questões financeiras, como o aluguel pendente. Sandinho, tentando acalmar os ânimos, assegurou que logo resolveria a pendência e finalizou a ligação. Ele era um duplo despertado, e esse fato o impulsionou a refletir sobre suas habilidades e o potencial para ganhar dinheiro no universo dos caçadores. O crescimento exponencial de suas habilidades indicava que ele logo estaria nas fileiras superiores de caçadores, aqueles que enfrentavam os monstros mais temidos e, consequentemente, recebiam recompensas mais valiosas em núcleos mágicos. Entretanto, o sistema de classificação dos portais tornava a competição feroz, principalmente entre os portais de ranking D e E, tão cobiçados pelos caçadores de ranking inferior. Sandin o sabia das dificuldades de ser um caçador de ranking em uma guilda do mesmo nível. Ele era consciente das escolhas feitas com base em habilidades e, na época, carregava o estigma de ser o caçador mais fraco do mundo. Uma reavaliação de suas habilidades parecia ser a resposta, mas isso também trazia seus próprios problemas. Se seu novo despertar viesse a público, certamente seria motivo de fofocas e atenção indesejada. Afinal, as pessoas amam um bom escândalo, e o mundo dos caçadores não era exceção. A visibilidade poderia trazer melhores oportunidades e recompensas, mas também atrairia a atenção de olhares invejosos e mal-intencionados. Dessa forma, Sandinho concluiu que o segredo era sua melhor arma naquele momento. Ele deveria acumular recursos discretamente e, talvez, unir-se a uma força de ataque mais eficaz. Absorto em seus pensamentos, Sandinho levantou os olhos e, surpreso, teve uma ideia. Algum tempo depois, em meio ao cinza monótona da cidade, Sandinho encontrou-se diante de uma obra em construção, cujo esqueleto de concreto e ferro era preenchido por uma miscelânea de caçadores. Uma figura em particular se destacava, um homem de barba cerrada e cabelos tão negros quanto a noite. Com um gesto assertivo, ele indicou a direção e, ao se aproximar, apresentou-se como Huang e Dong-suk. Trocaram rápidas formalidades, com Sandinho revelando seu nome e confirmando sob o olhar avaliador de Huang seu rank é. Ao fundo, dois sujeitos trocavam olhares de escárnio e risos abafados. Um deles com um sorriso sarcástico
relembrou o título não tão glorioso de Sandin Wu, o caçador mais fraco do mundo. Os risos ganharam volume, até que uma voz firme os interrompeu. O líder Huang Yidong acalmou a situação, enfatizando a importância dos números naquela rede. Explicando calmamente, ele elucidou que, como discutido anteriormente por telefone, estavam diante de um portal de ranking C. Sandin Wu, por sua posição de ranking E, estaria isento de combate, mas contribuiria de outra forma, e sua recompensa seria 2 milhões de won, por ajudado a completar o contingente necessário. Sandin Wu, vendo a lógica por trás do arranjo, assentiu e avançou para assinar o contrato. Com caneta em mãos e olhos levemente iluminados, Sandin Wu avaliava o grupo. Percebeu que Huang Yidong, o líder, era de ranking C, e outros 4 tinham classificação abaixo de ranking D. Ele entendeu o cenário, embora estivesse isento de combate. Sua presença era fundamental para cumprir a regra de que em um portal de ranking C, havia a necessidade de, no mínimo, 10 membros, com pelo menos metade deles de ranking C. Em muitos casos, números podiam compensar a força de ataque. Enquanto Sandin Wu refletia sobre sua posição sempre secundária no mundo dos caçadores, uma voz amigável interrompeu seus pensamentos. Um jovem de boa aparência, com um sorriso genuíno, aproximou-se comentando na experiência de ambos, e ele se apresentou como Yu Jin. Sandin Wu, ainda processando tudo, com expressão intrigada, tentava entender a abordagem daquele sujeito, cuja armadura chamativa brilhava de maneira quase ofuscante. Parecia ser alguém de grande riqueza. Sandin Wu se questionou internamente sobre a origem daquele equipamento tão ostentoso, perguntando se, porventura, estaria diante do filho de algum magnata. Sob a luz tênue e ambiente ligado, Sandin Wu lançou um olhar inquisidor para o chefe, buscando entender qual seria seu papel naquela operação. E com uma expressão relaxada, o chefe indicou algumas bolsas robustas e bem fechadas, esclarecendo que Sandin Wu teria a simples responsabilidade de cuidar da bagagem. Apontando detalhadamente, mostrou que ali estavam guardados mantimentos, roupas, equipamentos variados e, de extrema importância, kits de primeiros socorros. Sandin Wu, com um sobressalto súbito, questionou com certa incredulidade a ausência de um curandeiro na raid. O chefe, com um sorriso brilhante de sempre, revelou o quão desafiador era contar com um profissional dessa natureza para missões tão arriscadas. Pretendiam confiar em sua própria sorte e habilidade. Os pensamentos de Sandin Wu giravam, e ele deduziu que estavam embarcando em uma aventura composta apenas por tanques e causadores de dano. Um cenário potencialmente caótico. O contrato diante dele parecia um tanto intimidador, exigindo sua aceitação e não responsabilizar ninguém por possíveis contratempos. A ideia de não ter um curandeiro o fazia hesitar. No entanto, impaciência permeava o ar e vozes exaltadas de outros caçadores soavam, pressionando para que o grupo iniciasse sua jornada. Mas em meio ao turbilhão de emoções, um toque metálico chamou a atenção de Sandin Wu. Era o braço mecanizado de Yu Jin, o jovem de armadura cintilante. Com um piscar de olhos reconfortante, Yu Jin assegurou a Sandin Wu que estaria ao seu lado, protegendo. Afinal, seu ranking D era superior ao ranking de Sandin Wu. O gesto de positividade de Yu Jin encontrou um Sandin Wu como expressão mista de riso e desespero. Sandin Wu, ainda em um misto de facilidade e determinação, consultou rapidamente suas estatísticas do sistema. Notou que, apesar das circunstâncias desafiadoras da raid, mantinha-se no nível 18, com seus atributos inalterados e o título que carregava desde sempre, Matador de Lobos. O ambiente tornou-se elétrico à medida que os caçadores se alinhavam, prontos para adentrar o portal. Com um suspiro profundo, Sandin Wu ajustou a mochila contendo a bagagem sobre seus ombros, posicionando-se para seguir junto ao grupo na eminente aventura que se desenrolaria. Diante de uma grandiosa construção estagnada, o chefe, com um semblante carregado de preocupação, mencionou que aquilo explicava o declínio da Zhongjinji
e a interrupção das obras pesava no ar. Yu Jin, que estava ao lado de Sun Jin-woo, comentou que o responsável pela obra havia fugido para o exterior levando consigo uma fortuna de 9 bilhões de won. A ausência dele trouxe desafios para os caçadores que, agora, enfrentavam dificuldades para dar continuidade. Sun Jin-woo, com uma expressão perplexa, não conseguia entender por que o Jin me contava essa história. Vendo a confusão de Sun Jin-woo, Yu Jin mostrou preocupação, questionando se a bolsa que Jin-woo carregava estava pesada ou causando algum desconforto. Resoluto, Sun Jin-woo assegurou que tudo estava sob controle, pensando que, graças ao aumento em seu status de força, agora em 50 pontos, aquela bolsa não era problema algum para ele. Tentando estabelecer uma conversa mais descontraída, Yu Jin pediu para Sun Jin-woo não ser tão formal. Analisando o comportamento reservado de Jin-woo, ele perguntou se ele sempre fora daquela maneira, ao que Sun Jin-woo, com um olhar um tanto sarcástico, retrucou dizendo que era Yu Jin quem estava além da conta. Na defensiva, Yu Jin questionou se estava sendo incômodo e divagou sobre como as pessoas raramente o levavam a sério. Confessou que ser caçador, para ele, era mais um hobby. Essa revelação deixou Sun Jin-woo desconcertado e um tanto irritado com a situação. A atmosfera tensa foi quebrada pelo alerta do chefe, indicando que haviam chegado ao local da raid. Todos apontaram seus olhares para um portal imenso que dominava a paisagem. Um caçador, em tom de dúvida, questionou o chefe sobre a magnitude do portal, ponderando se realmente era uma raid de Rank C. O chefe, com firmeza, rebateu os questionamentos sobre a confiabilidade da guilda, reforçando que já testemunhara diversas entradas e saídas daquele portal. Yu Jin, ainda fixando o olhar no imponente portal, comentou que, apesar de sua grandiosidade, não deveriam encontrar problemas à frente. Sun Jin-woo, em um misto de curiosidade, perguntou se aquela seria a primeira vez de Yu Jin em uma raid. O tamanho do portal, ao contrário do que se poderia pensar, não era o mais relevante. O que realmente importava era a potente energia mágica que emanava de seu interior. A guilda tinha a responsabilidade de determinar a quantidade e a qualidade dessa energia, classificando-a de 6. Uma guilda de grande envergadura ficava responsável por portais de rank B em diante, e os de rank C abaixo eram considerados de menor perigo. Contudo, as reflexões de Sun Jin-woo iam além. Mesmo sabendo dessas informações, ele sentia um frio na barriga. Era a sua primeira experiência diante de um portal de rank C, e a apreensão era natural. A voz estrondosa do chefe ecoou no ar, indicando que ele tomaria a dianteira e que todos deveriam segui-lo. Yu Jin, com movimentos firmes e decididos, ajustou seu escudo e empunhou sua espada, preparando-se para liderar a entrada na raid. Havia nele uma aura imponente, quase como um guerreiro de uma era esquecida. Yu Jin acenou para Sun Jin-woo, convidando-o a seguir adiante. Sun Jin-woo, por sua vez, estava absorto em pensamentos. Ele sabia que, em sua posição de rank D e E, as recompensas eram escassas e por isso enfrentava dificuldades mesmo para adquirir armas básicas. Era uma contradição em sua mente ver caçadores de rank D, como Yu Jin, tão bem equipados. Dando continuidade à jornada, Sun Jin-woo, observando a comitiva de caçadores à sua volta, notou a confiança e descontração de cada um deles. Este grupo, ao que tudo indicava, deveria ser próspero. A qualidade dos equipamentos que exibiam era um sinal claro disso. Era uma visão bem distinta das dungeons mais simples, de rank D e E, às quais Sun Jin-woo estava acostumado. Esse contraste entre sua realidade e a do grupo reforçava o quão próspero aquele conjunto de caçadores deveria ser. Ao adentrarem a dungeon, todos foram recebidos por um manto de escuridão que tornava quase impossível discernir o caminho. O chefe, percebendo a necessidade de iluminação, acenou para Gaio Wang para iluminar o lugar, e sem hesitar, ele, utilizando de sua magia, criou uma esfera flamejante que projetou sua área ao redor, revelando uma intrincada rede de túneis que se estendiam em várias direções. A ausência de monstros era palpável e causava inquietação.
Era comum que tochas fossem espalhadas pelas dungeons, oferecendo alguma iluminação e indicando a presença de criaturas. Yu Jin, intrigado, questionou San Jin-woo sobre a possibilidade de uma dungeon desprovida de monstros e, em resposta, San Jin-woo fez um gesto pedindo silêncio. Ele tentava concentrar-se, ampliando sua audição para captar qualquer indício do que estaria à espreita. A falta de luz indicava algo. Os habitantes daquela dungeon provavelmente evitavam a claridade. San Jin-woo deduziu que essas criaturas não dependeriam da visão para se movimentar, talvez agindo em grupo, sendo atraídas pela luz. Foi então que um som distante, porém característico, alcançou seus ouvidos. Seus olhos se arregalaram ao compreender a origem do som. Eram insetos. Rapidamente, alertou a todos que, provavelmente, estariam lidando com monstros do tipo inseto. A constatação gerou um burburinho entre o grupo. Alguém lançou a hipótese de estarem em um gigantesco formigueiro, algo que San Jin-woo também suspeitava, dada a configuração labiríntica dos túneis e a ausência de luz. A situação ficou ainda mais tensa quando perceberam que, apesar da luz projetada pela esfera de Gaiwan, muitos não conseguiam enxergar claramente o que estava ao lado. Nesse momento, San Jin-woo, olhando para cima, fez uma descoberta surpreendente e exclamou para que todos olhassem para cima. Ao erguer seus olhos, um espetáculo assustador se apresentou diante dele. De uma das inúmeras entradas no teto, uma avalanche de formigas começou a despejar-se, transformando o cenário em um mar fervilhante de antenas e patas. O grito uníssono de surpresa e emergiu do grupo. Vários instavam para que os magos usassem suas habilidades, enquanto outros expressavam seu espanto pela quantidade avassaladora de inimigos que se aproximavam. Em meio ao caos, um caçador, de maneira quase instintiva, invocou sua magia de fogo. Uma explosão flamejante consumiu parte do ambiente, iluminando de vermelho a área. O chefe, por outro lado, se posicionou com determinação. Armado com seu escudo e espada, ele se tornou uma barreira contra a colônia de formigas que avançava vorazmente em sua direção. Com um gesto preciso, ele golpeou seu escudo com a espada de uma maneira específica, emitindo uma provocação sonora. Em resposta, as formigas se tornaram ainda mais agressivas, convergindo sua atenção e fúria para ele. Vendo-se rodeado, o chefe bradou para os caçadores, principalmente para aqueles especializados em dano, para que entrassem em ação. Os caçadores, munidos de suas lâminas afiadas, atendiam ao chamado, desferindo golpes precisos que fatiavam os insetos ao meio. Enquanto isso, San Jin-woo, em um ponto mais afastado, observava a cena. Ele reconheceu a notável sinergia daqueles caçadores de Hangse, concluindo que sua capacidade de atuação em equipe era excepcional. Tão eficiente era a combinação de suas habilidades que, em sua análise, eles poderiam perfeitamente formar um grupo coeso, sem a necessidade de curandeiros. Esta capacidade de adaptação e ação conjunta era visível no modo como o chefe liderava as defesas e os caçadores de dano sabiam exatamente o momento de lançar seus ataques. San Jin-woo, analisando a situação, deduziu que aquele grupo provavelmente compartilhava uma longa jornada juntos. O chefe, com sua postura assertiva, lançou um olhar firme para o lado e rapidamente instruiu 2 caçadores a segurarem a defesa da ala direita, ao que eles prontamente acenaram em concordância. Observando-os com mais atenção, San Jin-woo notou um toque de violência nas ações deles. Imaginou que, pela ausência de um curandeiro no grupo, eles tinham se habituado a lutar com mais qualidade para se manterem vivos. Seus olhos se desviaram para Yu Jin. Apesar de sua evidente falta de experiência em combate, o equipamento que Yu Jin usava parecia ser de alta qualidade, possivelmente compensando sua inexperiência. Estava tão imerso em suas observações que quase não percebeu uma formiga que avançava furtivamente em sua direção. Mas antes que pudesse reagir, o inseto foi repelido com um chute certeiro e se despedaçou no ar. San Jin-woo sentiu um misto de alívio e frustração. Após um período intenso de combate, o cenário finalmente acalmou-se. Com vários corpos de formigas espalhados pelo chão, o chefe,
com um sorriso triunfante, proclamou que estava na hora de limpar a entrada. Ele instruiu a todos para coletarem os cristais mágicos e os distribuírem entre os recém-chegados à dungeon. Aproximando-se de San Jin-woo, o chefe expressou sua gratidão, questionando-o sobre como havia sido que os insetos surgiriam do alto. E San Jin-woo, relutante em revelar completamente a extensão de suas habilidades, limitou-se a dizer que foi apenas um pressentimento. O chefe, com um aceno de reconhecimento, elogiou a aguçada percepção de San Jin-woo, mostrando-se grato pela colaboração de todos naquela empreitada. No entanto, ele também fez uma observação intrigante, aconselhando San Jin-woo a não se apegar demasiadamente aos detalhes. Gai Huang solicitou que o chefe observasse com mais atenção os corpos dos insetos. Eles notaram que havia marcas de ferimentos que não eram consistentes com cortes de espada. Isso levantou uma questão inesperada. Se estariam esses monstros em conflito interno, lutando entre si por território? A possibilidade de aquilo ser a morada do boss fez os olhos do chefe brilharem com cobiça e expectativa, e ele quase conseguia sentir o aroma do lucro no ar. San Jin-woo, por outro lado, teve uma faísca diferente em seus olhos, mas voltada para a premonição. San Jin-woo questionou Yu-jin sobre o custo das armas que portava, ao que Yu-jin, com um aceno concordante, mencionou que, de fato, aqueles equipamentos não foram baratos e que havia sido um presente de seu pai, sabendo que ele iria participar de uma raid. San-jin, um tanto inquieto, advertiu Yu-jin para que permanecesse vigilante, pois um estranho pressentimento começava a surgir em sua mente, enquanto olhava para as costas do líder. A dungeon que exploravam era enigmática. Seu tamanho e complexidade não se correlacionavam diretamente com seu ranking. Em algumas situações, uma expedição podia durar semanas, até que o boss da dungeon fosse alcançado, enquanto em outras, apenas algumas horas seriam suficientes. Aquela especificamente possuía uma natureza labiríntica, o que fez com que se gastasse mais tempo circulando do que realmente enfrentando adversários. Para San Jin-woo, a tarefa era relativamente simples. Ele estava ali para carregar as mochilas. Não havia necessidade de entrar em combate, o que para ele parecia um excelente acordo. Receberia pelo trabalho sem ter que arriscar a pele. Contudo, mesmo com a tarefa aparentemente fácil, aquele pressentimento incômodo continuava a crescer em seu interior. Ele tinha consciência de que seus instintos raramente falhavam quando algo ruim estava prestes a acontecer. O grupo, unido e atento, procedeu avançando, investigando cada canto daquele labirinto subterrâneo. Contudo, o que era provavelmente uma observação casual, logo se transformou em uma preocupação crescente. O chefe, com um tom inquieto, questionou a realidade da situação, pois já havia se passado um tempo considerável e, estranhamente, nenhum monstro foi encontrado. Esse silêncio e ausência eram perturbadores. Eles sabiam que a presença de um portal indicava um boss. Então, onde estaria ele? Num súbito instante de alerta, o chefe fez um gesto para que todos parassem, indicando silêncio. Ele solicitou que Ji-won lançasse uma luz sobre a área circundante. Embora um pouco confuso com o pedido repentino, Ji-won concentrou sua energia. Com um brilho resplandecente, conjurou uma esfera luminosa que banhou o local com sua claridade. A revelação foi chocante. Na frente dele se estendiam vastas entrelaçadas teias de aranha, onde inúmeros casulos de criaturas se encontravam formando uma tapeçaria grotesca e fascinante. Não havia dúvidas. Eles estavam no salão do boss. Um grito de preparação foi ecoado pelo chefe, fazendo todos ficarem em posição de combate. Contudo, uma observação cuidadosa revelou algo surpreendente. Aquela situação, por mais perigosa que parecesse, poderia ser uma verdadeira mina de ouro. A quantidade de cristais de mana faziam com que eles sentissem como se tivessem ganhado um prêmio valioso, como se tivessem tirado a sorte grande. Um murmúrio entre eles estimou que o valor total dos recursos presentes ali poderia atingir facilmente a marca de 10 milhões de wons. Mas enquanto a euforia tomava conta do grupo, o chefe, sempre perspicaz, percebeu algo entre os cristais.
Pensou então em Huang Dongsol, seu irmão mais novo. Com um olhar profundo e ponderado sobre o aglomerado de cristais, o chefe estava revirando em sua mente a imagem de seu irmão. Ele não podia evitar o amargor que surgia ao lembrar como o irmão o havia abandonado por uma posição de prestígio e dinheiro. Ele estava convencido de que, agora nos Estados Unidos, seu irmão desfrutava de um status VIP e, justamente por essa nova vida de luxo, escolheu ignorar seus laços de sangue. Ele então expressou sua resolução, declarando que nunca se rebaixaria perante o irmão que o tinha traído. Em vez disso, usaria a situação atual para consolidar e ampliar o poder de seu grupo. Em meio às conversas, Il Jin, sempre meticuloso, solicitou visualizar o contrato que Sun Jin-woo assinou. Depois de analisá-lo cuidadosamente, Il Jin solicitou a atenção do grupo. Ele se dirigiu ao líder e apontou um detalhe crucial. No contrato de Sun Jin-woo, somente havia menção específica à divisão exclusiva dos cristais mágicos dos monstros, levantando uma questão pertinente. Il Jin questionou se não seria justo dividir os cristais de mana entre os 10 membros, em vez de apenas entre 9. O rosto de todos pareciam sóbrios, e a expressão inicialmente séria do chefe foi substituída por um lampejo de compreensão. Ele afirmou que, é claro, a divisão seria feita entre todos, como sempre foi a intenção. No entanto, havia um desafio realmente a ser enfrentado. Acima deles, ocultando parte do teto, estava uma criatura de proporções gigantescas, uma aranha colossal com múltiplos olhos que os observavam com uma intensidade perturbadora. Jin, com um tom de apreensão, indagou se aquela criatura aterrorizante era de fato o boss da dungeon. O chefe confirmou, mas fez uma observação crucial. Assim que o boss fosse derrotado, o portal da dungeon se fecharia. Portanto, precisavam extrair todos os valiosos cristais de mana antes de enfrentar a besta. Observando mais atentamente a aranha, o chefe comentou com um suspiro de alívio que parecia que a criatura havia se alimentado recentemente e estava em um estado de repouso. Isso poderia ser a chance que precisavam para coletar os cristais sem serem detectados. Voltando-se para um dos membros da equipe, ele perguntou sobre o equipamento necessário para a tarefa, com um olhar contrito, e o companheiro admitiu que, subestimando a quantidade de cristais que encontrariam em uma dungeon de Rank C, havia deixado todo o equipamento de mineração no veículo. O chefe frustrado o repreendeu, lembrando que já havia orientado sobre a importância de estar sempre preparado e trazer os equipamentos consigo. Mesmo com as desculpas do companheiro, a situação se tornou complicada. Devido a essa falha, o chefe decidiu que o Jin e Sanjin ficariam ali, mantendo vigilância, enquanto todos estariam de volta para buscar os equipamentos necessários. E o Jin, um tanto alarmado com a proposta, questionou o chefe sobre a segurança dessa decisão, considerando a presença da enorme aranha. No entanto, o chefe, com uma confiança quase deslendiosa, assegurou que tudo ficaria bem, dado que a aranha, por ter se alimentado, parecia indiferente e provavelmente não os atacaria, contanto que não provocassem ela. Para fortalecer seu ponto de vista e encorajar o Jin, o chefe lembrou que esta era a primeira raid de ranking C deles, em especial de Jin-woo. Assim, era crucial confiar no julgamento e na experiência do líder. Com um sorriso amplo e carismático, ele tentava transmitir tranquilidade. No entanto, essa confiança não foi bem recebida por Sun Jin-woo e Jin, que lançaram olhares, expressando suas dúvidas em relação ao plano audacioso do chefe. Vendo a incerteza em seus rostos, o chefe explicou que, se a aranha fosse realmente uma ameaça imediata, ela já teria reagido ao barulho de suas conversas. No entanto, a criatura continuava inerte. Ele reiterou sua crença de que, desde que não a provocassem, a aranha não os atacaria. Com um olhar decidido, o chefe se dirigiu a Sun Jin-woo e o Jin, assegurando que voltariam em breve. Seu sorriso confiante e o dos outros caçadores contrastava com a tensão do momento, enquanto deixavam o grandioso salão do chefe. A certeza do líder era evidente, pois repetidamente afirmava que o monstruoso boss daquele salão não os atacaria. Sun Jin-woo,
Observando a retirada do grupo, refletiu sobre as regras dos portais de ranking C. O regulamento. Portais daquela natureza só deveriam ser realizados por equipes de, no mínimo, 10 pessoas. E considerando que ele e o Jin não faziam parte da equipe original, isso deixava o grupo do chefe com apenas 8 membros. Recordações vieram à mente de Sun Jin-woo, lembrando-se de que o chefe mencionara a dificuldade em encontrar curandeiros para a equipe, fazendo-os muitas vezes operar fora das normas estabelecidas. Esta revelação fez Sun Jin-woo perceber que, contrariamente ao que se poderia pensar, adentrar portais de ranking C daquela forma arriscada parecia ser uma prática comum para aquele grupo. O clima tornou-se ainda mais pesado quando o chefe, com um semblante sombrio, chamou seu fiel companheiro Gaivan e ordenou que ele bloqueasse a entrada do salão. Com um olhar quase maléfico, Gaivan acatou a ordem e, num instante, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo salão. Tanto Yoo-jin quanto Sun Jin-woo foram pegos pelo abrupto acontecimento. Era o som da entrada do salão se fechando, causado por uma intensa explosão. Desespero tomou conta de Il-jin, cujo grito ressoou por entre o barulho ensurdecedor. A explosão causou um deslizamento de pedras, selando a entrada e aprisionando ambos no salão. Sun Jin-woo, com seu olhar penetrante, amaldiçoou aqueles que os deixaram para trás. Em sua mente não havia como não comparar o grupo que acabará de sair a répteis traiçoeiros, semelhantes a lagartos que abandonavam o barco ao primeiro sinal de perigo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.